Salve, torcedor tricolor! Chegou a hora de atualizar e ficar por dentro das últimas notícias do único brasileiro tricampeão do mundo, o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Mas antes disso, fortaleça com o seu like e a sua inscrição no canal, que é super importante. Seja membro do canal e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. Seja muito bem-vindo e bora pro vídeo! Domingou, meus amigos tricolores! Acabei de receber uma notícia quentíssima, direto do CT da Barra Funda, e não podia deixar de compartilhar com vocês. É pra gente debater, viu? Quero saber a opinião de todo mundo. Pra começar, a gente sabe que a gestão do nosso clube não tem sido das mais tranquilas. É um jogo difícil atrás do outro, e a falta de reforços de peso e o péssimo desempenho em campo tem deixado muita gente de cabelo em pé. Mas com essa notícia parece que a gente pode ter um respiro. O São Paulo treinou com a equipe sub-20 neste sábado e teve notícia boa, gente. O volante Alisson participou de toda a atividade e está pronto para voltar a jogar. Ele vinha desfalcando o time por dores no quadril, mas agora parece 100% recuperado. O que vocês acham da volta dele? Será que ele é a peça que faltava no meio de campo para dar mais consistência ao time? Ou a gente precisa de mais, bem mais? E tem mais! O técnico Crespo comandou um jogo-treino no CT da Barra Funda e a lista de nomes presentes dá um certo ânimo. Alisson, Rafael, Alan Franco, Cedric, Pablo Maia, Enzo Dias, Rodriguinho, Dineno, Ferreira e Luciano estavam lá. Mas o que realmente chamou a atenção foi a presença de outros 3 atletas que estão em fases diferentes de recuperação. O zagueiro Arboleda e o volante Luiz Gustavo já estão em fase de transição, mas a cereja do bolo, a grande notícia do dia, é a participação do atacante Rigoni. Ele fez seu primeiro trabalho com o elenco, Rigoni! Gente, vocês têm noção do que isso significa? É o cara que pode finalmente dar um gás pro nosso ataque. O atacante que a gente tanto esperou, chegou! Será que a gente pode criar uma expectativa? Será que a gestão do clube vai colocar ele para jogar logo e tirar a gente desse sufoco? Ou vão segurar o jogador como sempre fazem? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Me diz aí, o que vocês esperam do Rigoni? Nossos goleiros Luca e Henrique, que jogaram na sexta, fizeram um trabalho regenerativo. E 2 outros jogadores importantes, Oscar e Marcos Antônio, ainda estão com a fisioterapia, mas já estão em fase final de recuperação. Oscar está se recuperando de uma fratura de 3 vértebras lombares e Marcos Antônio de uma lesão na coxa. A gente precisa desses caras de volta o mais rápido possível. E aí, o que vocês acham de tudo isso? A volta desses jogadores pode ser a virada de chave que a gente tanto espera? Ou só mais uma promessa da gestão que não vai se concretizar? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Voltando com mais notícias quentes do nosso clube do coração. Depois de um tempinho sem jogo, a gente fica ansioso por qualquer novidade, né? E hoje tem uma que vai tocar o coração de todo mundo que viveu a glória de 2005. Para começar, vamos falar de algo que a gestão do clube acertou em cheio, mas que a gente precisa colocar a lupa em cima. O São Paulo está instalando placas no Morumbis, agora Morumbis, com os nomes dos 11 jogadores que foram titulares na final do Mundial de Clubes de 2005. A gente sabe que essa conquista marcou a história e que este ano em particular a gente completa 2 décadas desse feito. É lindo ver essa homenagem. Mas me digam, não podia ter vindo antes? 20 anos para reconhecer os nossos heróis? O que vocês acham disso? As placas estão sendo colocadas nas saídas dos túneis do estádio e vão eternizar os nomes de Rogério Ceni, Fabão, Lugano, Ed Carlos, Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo, Júnior, Amoroso e Aloísio Chulapa. É um time que a gente sabe de cor, de trás para frente e de frente para trás. Um time que deu a vida em campo e que nos deu o trimundial. Esses caras merecem toda a reverência do mundo. E é uma pena que essa homenagem tenha demorado tanto. Mas, apesar do atraso, a gente tem que aplaudir a iniciativa. É uma forma de honrar a nossa história e de mostrar para as novas gerações o peso da camisa tricolor. E falando em 2005, a gestão do clube tentou ir além. Um amistoso com os times Masters do São Paulo e do Liverpool, no Morumbis. Seria um evento épico, o reencontro dos nossos ídolos com os deles, na nossa casa. Mas o clube inglês não aceitou o convite. E a gente tem que se perguntar, por quê?
Será que a nossa gestão não soube negociar? Não soube mostrar a grandeza de um evento como esse? É mais uma prova de que a gente precisa de mais profissionalismo na diretoria, na minha humilde opinião. O que vocês acham que faltou? De qualquer forma, a gente vai ter que esperar um pouco para ver o nosso tricolor em campo novamente no Morumbis. Por causa da data FIFA, o próximo jogo em casa é só no dia 14, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. A gente tem um tempinho para se preparar, para gritar e para empurrar o time rumo à vitória. E aí, galera, o que vocês acharam dessa homenagem? E sobre a recusa do Liverpool? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero ler cada uma delas. A gente sabe que a situação do nosso time não tá fácil, né? E um dos maiores problemas que a gente enfrenta é o nosso departamento médico, que parece uma sucursal de um hospital. A notícia de hoje, por mais que traga um certo alívio, também nos faz questionar. A gestão do clube tá fazendo a lição de casa? É surreal a quantidade de jogadores lesionados no nosso elenco. 9 desfalques. 9! Isso é quase um time inteiro. E a gente não pode ignorar que esse problema recorrente tem um nome: falta de planejamento. A gente contrata jogadores, mas parece que não se preocupa com a preparação física ou com a prevenção de lesões. É um ciclo vicioso que a gente já conhece bem. A gestão não prioriza a saúde dos atletas e o resultado é um departamento médico lotado e um time capenga em campo. A boa notícia, se é que a gente pode chamar assim, é que o número de lesionados pode diminuir para o jogo contra o Botafogo no dia 14 de setembro. A gente tem uma pausa na data FIFA e a diretoria do São Paulo está se esforçando para recuperar alguns atletas. A gente precisa dessa janela de tempo para colocar a casa em ordem, né? Vamos aos detalhes. A gente tem uma luz no fim do túnel com o zagueiro Arboleda. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa e já faz diversas atividades com o elenco. O zagueiro é crucial para nossa defesa e o retorno dele é mais do que bem-vindo. Outros dois que devem ficar à disposição para o jogo contra o Botafogo são Marcos Antônio e Alisson. Ambos estão em fase de transição e devem voltar a treinar com o grupo nos próximos dias. São peças importantes para o meio de campo e podem dar um gás novo ao nosso time. Agora, a gente tem que falar do Luiz Gustavo. Ele está se recuperando de um problema grave, um tromboembolismo pulmonar. E apesar de já estar treinando sem impacto, deve demorar mais para voltar a jogar. É a nossa esperança no meio de campo, mas a gente tem que ter paciência. E os outros? O Caleri, o Ryan Francisco, o Oscar, o André Silva e o Lucas ainda estão em estágios menos avançados de recuperação. O que nos faz questionar: por que tantos jogadores importantes estão fora de combate? E por que a gente não tem um elenco mais profundo para suprir essas ausências? A gente precisa de um time forte, competitivo e, acima de tudo, saudável. Mas a falta de planejamento e a gestão temerária tem nos deixado na mão. O que a gente pode esperar de um time que passa mais tempo no DM do que em campo? Eu quero muito saber a sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos debater. Você acha que a gestão do clube é a principal responsável por essa situação? Antes de continuarmos com as notícias, gostaria de apresentar a vocês a loja Manto Tricolor, parceiro aqui do canal. Se você quer estar na moda e sempre muito bem vestido, está no lugar certo. Camisetas com o selo de qualidade da reserva e com estampas sensacionais, tudo relacionado ao nosso tricolor paulista. Envio para todo o Brasil e você pode pagar em até 6 vezes no cartão sem juros, além de Pix e boleto também. Tudo facilitado para você vestir o sentimento tricolor. O link está no primeiro comentário fixado. Visite a loja e comece já a sua coleção. Loja Manto Tricolor, onde você se veste bem com as cores do nosso tricolor. Chegamos à última notícia do nosso vídeo. E olha, preparem-se porque o assunto é polêmico e a gente precisa falar sobre isso. É algo que mexe com o nosso bolso e com a nossa paixão pelo clube. Gente, o que está acontecendo com a venda de ingressos para o jogo da Libertadores contra o LDU? A venda oficial para sócios torcedores só abriu no sábado, mas a torcida independente, nossa principal organizada, já estava vendendo ingressos desde quinta-feira. E não é só isso. Eles estão praticando a famosa venda casada, algo que é ilegal no Brasil. Eles estão condicionando a compra do ingresso para o jogo da LDU, que é o que a gente quer, à compra de ingresso para o jogo contra o Botafogo, que é menos atrativo.
E para tentar fugir da lei, a desculpa é inacreditável. Comprou o chaveiro do jogo 1, ganhou o jogo 2. Sério? A gente não é bobo, né? Isso é uma prática abusiva, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente tem o direito de escolher o que quer comprar. E o preço, então? Um absurdo! R$ 335 por um combo que a gente é obrigado a levar. O que vocês acham disso? Não é um desrespeito com a gente, torcedor, que se mata para acompanhar o time? E essa polêmica levanta um questionamento ainda mais sério. Como os ingressos caem na mão das organizadas antes mesmo da venda oficial do clube? Como a gestão do Casares permite que isso aconteça? Essa situação, que já foi chamada de máfia por torcedores nas redes sociais, reforça a ideia de que a diretoria e as organizadas estão em um conluio. Não é de hoje que a gente vê a torcida organizada com privilégios, mas vender ingresso antes do próprio clube? Isso é um escândalo. É por isso que muitos torcedores estão chamando a organizada de marionete de Júlio Casares. E o que a gente, que é sócio-torcedor, que tem prioridade, faz nessa situação? A gente se sente lesado, ignorado, passado para trás. A gente precisa de uma gestão séria, transparente, que proteja o torcedor de verdade. Uma gestão que não se curve para as organizadas e que garanta que a gente tenha acesso justo aos ingressos. E aí, o que vocês pensam sobre essa polêmica? Você acha que a gestão do São Paulo é cúmplice dessa situação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero ler cada uma delas. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se você quiser fazer parte da nossa família, considere virar membro e nos ajudar a continuar trazendo informações e análises honestas sobre o nosso tricolor. Ah, e se puder hypar este vídeo, ajuda bastante. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo!